Olá, meu nome é João Jorge e eu fui convidado para ser o facilitador do projeto de Agentes Multiplicadores de Direitos Humanos e estou responsável pelo tema Direitos Humanos e Diversidade. Bom, eu estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB. Também sou membro da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e Gênero e, além de advogado, eu também sou psicólogo especialista em direitos humanos e diversidade. E dentro do tema de direitos humanos e diversidade, eu pretendo, nesse primeiro módulo, abordar a questão de políticas públicas, serviços socioassistenciais e a rede de proteção. Eu fiz um pequeno roteiro para poder me orientar e poder ministrar o conteúdo da melhor forma possível para vocês que vão estar me acompanhando pelo modelo virtual, né? EAD. Bom, um pouquinho da nossa história, né? Desde os anos de 1990, mais propriamente no dia 17 de maio de 1990, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização Mundial dos Direitos Humanos, ou das Nações Unidas, né, a ONU, retirou o termo homossexualismo do Código Internacional de Doenças, conhecido como CID-10, que era utilizado para diagnosticar, né, do ponto de vista de saúde mental, a homossexualidade como se doença fosse, o que nunca foi. E sem dúvida representou um grande avanço, uma grande conquista no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, não só para o Brasil, mas como o mundo, né? Serve até hoje de parâmetro. No entanto, apesar de nós termos tido essa conquista há pelo menos 30 anos, né, ainda hoje, em 2021, parece que a sociedade ainda tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa possibilidade, né, com essa realidade, sendo que a palavra homossexualismo ela nos remete a uma doença e o termo mais adequado ou correto seria justamente falar homossexualidade, que tem a ver com o modo de ser de cada um. Nesse sentido, não só o preconceito ele ainda é muito presente na nossa sociedade, como principalmente a violência, que é algo que nós podemos constatar que ao longo desses últimos 30 anos ela só aumentou, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. No entanto, o Brasil ele tem uma característica bem interessante, porque nunca foi crime ser homossexual ou transexual. No entanto, apesar de nós não termos nenhuma legislação, né, na nossa história, mesmo anterior à Constituição de 88, algum tipo de criminalização a respeito da identidade ou da orientação sexual, o Brasil ainda é o país que mais mata, né, pessoas da comunidade LGBTI, principalmente travestis e transexuais. E nesse sentido é algo que precisa ser combatido, enfrentado e discutido com a nossa sociedade diariamente e sem dúvida não apenas com quem já milita, né, durante pelo menos esses últimos 50 anos da nossa história, que começa lá em Stonewall, mas principalmente com as novas gerações que já nasceram num cenário de conquista de direitos um pouco mais avançado, um pouco mais consolidado, né? E pode passar a falsa impressão de que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, nesse sentido, não só os dados eles são alarmantes e estarrecedores, até porque quando se comete um crime contra a população LGBT, ele tem características de um crime de ódio, né? Ele tem um contorno de uma violência simbólica, um ódio irracional e que desumaniza, né, as pessoas vítimas dessa violência. Nos últimos anos, né, nós temos acompanhado, pelo menos desde 2012, os números no estado do Pará aumentando, principalmente no que diz respeito à LGBTfobia que acontece no interior do estado.
e que muitas vezes é subnotificada ou registrada, né, junto às delegacias como outro tipo penal, como uma outra tipificação, não necessariamente identificando a motivação da LGBTfobia. E no Brasil também não é diferente, né? Os dados do Grupo Gay da Bahia, o GGB, eles apontam esse aumento, né, esse avanço da violência LGBTfóbica em todo o Brasil e inclui essa outra violência, né, simbólica nesses últimos anos, que causa tanto sofrimento, que faz com que muitas pessoas da população LGBTI+, ou LGBTQIA+, pratiquem inclusive automutilação, suicídio, tenham ideação suicida, muitas vezes motivadas também por rompimento, né, dos vínculos familiares, a não aceitação, por serem expulsos de casa, não terem acesso, né, à educação, ao mercado de trabalho. Então, nesse sentido, isso também gera, né, essa violência simbólica, que não necessariamente precisa ser uma violência física, uma violência sexual, mas é sem dúvida uma violência psicológica e que causa tantos danos como as outras. E aí, nesse sentido, a gente precisa se perguntar, né, onde está o amparo legal, principalmente no que diz respeito ao nosso país? Ela está na nossa Constituição, no artigo 5º, e aí eu vou ler para vocês. O artigo 5º estabelece que todos os cidadãos e cidadãs devem receber o mesmo tratamento e que a dignidade humana é um bem imensurável e deve ser protegido pelo Estado e garantido pela sociedade. Então, a nossa Constituição de 1988, ela trouxe, né, no seu texto constitucional, uma série de garantias para todos e todas, sem nenhum tipo de discriminação. Muito pelo contrário, inclusive consagra o princípio da não discriminação no que diz respeito ao acesso, né, aos direitos, aos serviços, às políticas públicas. E temos ainda outra legislação do ponto de vista internacional, que é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foram proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, que vai dizer pelo menos mais de 30 direitos, né, que estão diretamente relacionados à promoção da cidadania LGBTI. Né? Mas aí a gente se pergunta, o que são direitos humanos? Né? Direitos humanos, então, são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição. Os direitos humanos, eles incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, à expressão, o direito ao trabalho e à educação e muitos outros. E todos merecem esses direitos sem discriminação. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU a sua fé nos direitos humanos, né, nos direitos fundamentais, com valores de dignidade do ser humano, de igualdade de direitos, do progresso social, tanto igualdade entre homens e mulheres, mas principalmente proclamando a presente declaração como um ideal a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Isso é o que está consagrado no preâmbulo da Carta dos Direitos Humanos, né, desde 1948. E nesse sentido, a nossa Constituição, em 1988, não foi diferente ao consagrar e concluir, né, que esses direitos também deveriam ser o ideal, né, o objetivo que a nossa sociedade brasileira deveria atingir. No entanto, ainda hoje nós vamos enfrentar uma série de dificuldades, né, tanto no acesso ao trabalho, à educação, no nosso dia a dia, na família, mas também nos meios de comunicação. Não é raro ver, né, em alguns programas de televisão, hoje talvez menos, até por conta das campanhas, do próprio engajamento, né, do movimento LGBTI, das denúncias e das conquistas legais que nós tivemos, mas
Infelizmente, em alguns programas televisivos, alguns apresentadores ainda fazem questão de utilizar termos inadequados, termos preconceituosos, termos discriminatórios, seja tanto nesse jornalismo, né, televisivo, como também por meio de rádio, também com a internet, né, com o avanço, inclusive, desse meio digital. Nós temos alguns exemplos, né, de pessoas que acreditam que a liberdade de expressão ela significa liberdade a promover o ódio, né, a discriminar, a falar o que se pensa, sem entender que o seu direito termina onde começa o do outro. Então, nesse sentido, apesar de nós termos alguns avanços, no mesmo caminho a gente acaba encontrando também alguns obstáculos ainda atuais. E aí não vai ser, né, novidade nenhuma a gente ouvir alguns termos como homossexualismo, opção sexual ou travesti. E nesse sentido é muito importante nós trabalharmos além das questões, né, que sejam motivadas realmente, intencionais do ponto de vista da LGBTfobia, mas nós temos que promover sem dúvida a educação. E eu acredito que quando a gente está promovendo, né, os direitos humanos, a diversidade, quando a gente está pensando em agentes multiplicadores, a gente está fazendo o nosso papel pedagógico. E aí, nesse sentido, no nosso dia a dia, é importante a gente evitar o uso desses termos e sempre que ver, né, denunciar, corrigir, chamar a atenção e explicar, né, porque, como eu já falei desde o início, são mudanças históricas, né, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1988, com a própria Constituição, né, do nosso país, desde 1990, né, com a OMS, entre outros avanços que nós vamos ver, né, ao longo desses nossos módulos. Um outro tema muito interessante e atual que a gente precisa sempre discutir e debater é justamente a questão de gênero. Né? O termo de gênero, quando ele começou a ser cunhado, né, nos anos 70, 80, ele era muito pautado e muito atrelado à questão da anatomia do corpo, né, do sexo biológico. No entanto, esse termo, né, o termo gênero, ele sofreu aí ao longo, né, dessas últimas décadas uma série de mudanças, né, de ressignificações, de estudos mesmo que mostram que esse termo não se limita à questão biológica, né, ou do sexo biológico. Muito pelo contrário, ela tem uma característica muito mais da realidade, né, social, tanto de homens e de mulheres, do que realmente da determinação biológica dos seus sexos. No entanto, é muito importante pensar, né, quando a gente está falando de gênero, na verdade, nas relações de poder que estão por trás, né, desse termo ou da forma como ele é utilizado. Então, tem um autor, né, o Scott, que ele fala que gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, mas sem dúvida o gênero, é uma forma primária de dar significado às relações de poder, né? Então, quando ainda hoje, em 2021, as mulheres são vistas de forma submissa ou só se abrem vagas para determinados trabalhos, né? Quando não se permite ou não se considera ou não se respeita a identidade de gênero de homens e de mulheres trans, você percebe, na verdade, uma permanência, né, uma dificuldade de quem tem o poder, né, estabelecido, abrir mão dos seus privilégios e permitir com que, de fato, a igualdade seja para todas e todos. Então, é algo que vocês, com certeza, devem perceber no dia a dia e que nós estamos aqui trabalhando de forma mais conceitual, né, para a questão de instrumentalizar todas e todos que poderão, né, discutir e multiplicar esse tema e esses termos aonde estiverem.
né? Um exemplo, né, muito claro, inclusive na nossa legislação não é diferente, mesmo com muitos avanços que nós tivemos, é a Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela já traz, né, no seu artigo 5º, que a violência doméstica, assim como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ela tem, né, a previsão legal de algum tipo de punição. E que isso, né, no seu parágrafo único, independe da orientação sexual. No entanto, essa lei também, né, com pelo menos aí, mais de 15 anos, ela não conseguiu ainda ser totalmente implementada, né, totalmente garantida. E só pensar, né, que quando diz respeito às medidas integradas de prevenção, ele traz pelo menos 4 incisos que prevêem uma série de ações que deveriam ter sido implantadas desde 2006. E nós já estamos em 2021 e a gente ainda não conseguiu, né, avançar. Um deles, né, eu vou falar rapidamente aqui, diz respeito à promoção de estudos e pesquisas, né, sistematização de dados, dados unificados e avaliação periódica, né, para poder verificar de que forma a gente pode estar combatendo. E aí, nesse sentido, a gente sabe que essas pesquisas muitas vezes elas estão soltas, mas não são vistas de forma integrada e de fato compondo alguma estratégia unificada para garantir a prevenção de qualquer tipo de violência baseada no gênero. Nós temos aí a determinação de uma capacitação permanente das polícias civil e militar, da guarda municipal e do corpo de bombeiros, e qualquer profissional pertencente a esses órgãos, e principalmente no que diz respeito a gênero, raça ou etnia. E a gente também sabe que isso não acontece. Muitas vezes essas capacitações elas estão limitadas a uma palestra, a uma conversa, e isso quando tem, né, acontece algum caso específico, ou quando tem, né, alguma data específica ou alguma provocação de algum organismo, né, algum órgão de defesa de direitos humanos. Porque tirando isso, a gente não vê, né, essa capacitação, essa formação permanente. Inclusive, cobranças, né, nos próprios concursos públicos, para que essas pessoas já se preparem previamente. Promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos. Na verdade, quando a gente fala de educação, é um campo muito complexo e difícil de avançar, né, o debate no que diz respeito a direitos humanos e diversidade, principalmente no momento que a gente vive, um momento atual, um momento de muito ódio, de muita disputa, de muita polarização política e ideológica. E nesse sentido a gente não conseguiu, né, nesses últimos anos também avançar nesse sentido, salvo algumas exceções pontuais, né, alguns governos ou alguns profissionais mesmo da educação, alguns professores que trabalham de forma autônoma esses temas em suas aulas ou de forma transversal, mas não realmente com alguma grande efetividade ou com alguma significativa mudança. E por fim, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis, né, de ensino. Então, nível fundamental, médio, superior, conteúdos relativos aos direitos humanos, a equidade de gênero, raça, etnia, e o problema da violência doméstica e familiar, principalmente a violência contra a mulher. E a gente sabe que isso também ainda precisa avançar muito. Então, veja, são garantias que estão aí na lei desde 2006 e que a gente ainda não conseguiu efetivar no nosso gigante, que é o Brasil. Uma legislação bem recente que nós temos é a Lei 13.718 de 2018, que tipificou o crime de importunação sexual e também previu causas de aumento para o crime de estupro coletivo e o de estupro corretivo. E a gente sabe que, infelizmente, esses crimes também continuam sendo subnotificados. Muitas vezes, mulheres sofrem importunação ainda, né, ainda hoje, mesmo em 2018, desde 2018 sendo tipificado, sofrem algum tipo de importunação no ônibus, né, no próprio local de trabalho, por passar em alguma determinada avenida, e principalmente também mulheres lésbicas e homens trans
por ocasião da sua identidade, né, da sua identificação, revelação ou descoberta, né, no seio familiar, que acabam sofrendo como punição esse estupro coletivo ou estupro corretivo, como se isso fosse uma forma de corrigir, né, a sexualidade, a orientação ou a identidade de gênero dessas pessoas. Então são crimes realmente graves, são crimes que atentam diretamente aos direitos humanos e que precisam ser combatidos por nós, por todos e por todas, mas principalmente evidenciados, né? Que a gente não possa deixar invisibilizar essa temática e permitir com que ele não seja visto e tenha o nível de importância que merece dentro de tantas outras pautas que também fazem e dizem respeito à população LGBTI. Nós tivemos muitos avanços, né? Eu dei alguns exemplos desde 1948 e mais recentemente, agora nessa década de 2000 para frente, né? De 2006, como eu falei na lei Maria da Penha, mas nós temos pelo menos aqui no Pará alguns avanços, né? Principalmente em algumas instituições, como respeito ao nome social dentro das universidades, como o FPA e o EPA, a questão do próprio uso do nome social e o respeito, né, dentro da administração pública, tanto direta quanto indireta do poder público estadual. Alguns programas de incentivo, como o Cheque Moradia, a inclusão do termo orientação sexual na Constituição do Estado do Pará, Dia Estadual de Combate à LGBTfobia, o nome social no âmbito do município e algumas leis e datas de promoção da cidadania LGBTI em Belém. Então, veja que no caso do estado do Pará e da cidade de Belém, nós estamos aí na vanguarda, talvez sendo até um dos primeiros estados, né, do Brasil a realmente promover ou iniciar algum tipo de promoção da cidadania, né, e da diversidade. No entanto, a gente sabe que isso ainda não é uma realidade em todo o Brasil e que a gente ainda precisa avançar muito. Em termos de serviços públicos, nós temos aí algumas conquistas, mas que ainda estão restritos à capital. E aí, nesse sentido, eu aproveito para deixar, né, chamar a atenção para a importância de nós podermos avançar com essas conquistas para o interior, até porque o nosso estado também é um gigante, né, em termos de território e de população também. Mas, pelo menos em Belém, nós temos o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública, que é o NDDH. Nós temos o Conselho Estadual da Diversidade Sexual do Estado. Nós temos a Delegacia, né, de Crimes, de Combate aos Crimes Discriminatórios e LGBTfóbicos. Nós temos a Gerência de Livre Orientação Sexual, que é ligada à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, a CJUDH. Então, nós temos aí o órgão da GLOS. Nós temos alguns equipamentos que dizem respeito, né, aos direitos socioassistenciais, que eu vou falar logo em seguida, como CRAS e CREAS, que são exemplos da política nacional. Então, em todo e qualquer lugar do Brasil você vai encontrar esses equipamentos, e são equipamentos que também podem ser e devem ser acessados pela população LGBTI. E nós temos mais recentemente a Coordenadoria da Diversidade Sexual do município de Belém, que também vem aí para somar, né, nos avanços e na gerência dessa política, nessa gestão da política pública e promoção da cidadania LGBTI no município de Belém. Bom, para chegar, né, nessa parte de serviços socioassistenciais, que, como eu havia falado anteriormente, dizem respeito à Política Nacional de Assistência Social, nós temos aí que pensar principalmente nos avanços, né, que também começaram desde 2004, com a Lei Orgânica da Assistência Social, então, que garantiu, né, essa unificação, essa homogeneização dessa oferta pública e instituiu o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, que garante a implementação dos CRAS e dos CREAS. Os CRAs, então, são responsáveis, né, por aquele território da proteção social básica, e os CREAS, eles, em municípios com mais de 50 mil habitantes, se tornam obrigatórios justamente para garantir o atendimento de todas e todos e todes que sofrerem algum tipo de violência, né?
seja ela contra criança e adolescente, contra mulheres, contra os idosos, contra as pessoas com deficiência, negros e a população LGBTI. Essas normativas estão previstas na Política Nacional de Assistência Social, né? E precisam ser cobradas por todos nós. No caso especificamente do município de Belém, nós já temos a regulamentação dos benefícios eventuais, né, do município de Belém. Então, todas, todos e todes devem realizar, né, o seu CAD único, principalmente aquelas pessoas que têm uma maior vulnerabilidade socioeconômica, realizar o CAD único nos CRAs ou na central do CAD único e verificar, né, quais são os benefícios que podem ser acessados, como, por exemplo, Bolsa Família, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, aluguel social, apoio alimentar, auxílio funeral, entre outros. No caso especificamente em Belém, a secretaria responsável, né, o órgão responsável pela execução da política de assistência social é a FUNPAPA. Então todas e todos e todes podem procurar algum desses órgãos. Tenho certeza que todos que estarão me ouvindo devem já ter ouvido falar ou devem conhecer um CRAS próximo, e se vier a sofrer, né, qualquer tipo de violência, deve procurar também o CREAS e ter disponibilizado aquele atendimento psicossocial com os assistentes sociais, com os psicólogos e toda a equipe técnica que estará lá para fazer o devido acolhimento, a devida orientação e o devido encaminhamento para a rede de proteção. E nos demais municípios, elas são conhecidas, né, como as secretarias de assistência social. Então, tanto Ananindeua, Marituba, Benevide, Santa Isabel, entre os outros municípios do estado do Pará, vocês podem procurar as secretarias de assistência. Bom, basicamente foram todas essas conquistas, né, que nós tivemos. Eu falei bastante dos direitos que foram conquistados nesses últimos anos, dei alguns exemplos de algumas legislações e introduzi, né, o ideal de direitos humanos que se busca, que se quer. Mas a gente também não pode deixar de falar que, para além das conquistas e das situações que a gente sabe que ainda estão acontecendo, né, em termos de violência, nós precisamos, sem dúvida, denunciar. E nesse sentido, nós hoje temos uma série de opções, como, por exemplo, o Disque Direitos Humanos, né, o Disque 100. Nós temos também o Disque 181, que é o Disque Denúncia. Você pode também ligar para o 190 e também realizar a sua denúncia, mas também pode fazer o seu boletim de ocorrência por meio virtual. Então, existem várias formas, mesmo durante a pandemia, esses serviços continuaram funcionando e você não pode deixar nem se calar diante de qualquer situação como essa. Além disso, nós temos alguns órgãos que eu já havia até citado anteriormente, mas que eu vou reforçar novamente a importância. Um deles é a própria OAB, que você pode procurar, né, de forma presencial ou ainda virtual para buscar a sua orientação ou realizar a sua denúncia. Você pode procurar a Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e LGBTfóbicos. Você pode procurar o Núcleo, né, de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública, o NDDH. Você pode procurar a GLOS lá na Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e também buscar, né, a sua orientação, verificar quais são as orientações que estarão disponíveis e, sem dúvida, verificar a possibilidade de acessar, né, alguns outros equipamentos que você será orientado. Paralelo a isso, como eu falei, todo e tode que sofrer algum tipo de violência, né, seja ela física, psicológica, sexual, institucional, pode procurar diretamente, sem encaminhamento, algum CREAS. No município de Belém, nós temos 5 CREAS. Nós temos 3 CREAS na região central de Belém, o Ilka Brandão, o Rosana Campos e o CREAS Manuel Pignatário. E nós temos mais 2 CREAS nos distritos. Um de Coraci, que é o CREAS José Carlos Pacheco Dias, e temos ainda o CREAS
Mosqueiro ou Marialva Casanova. Então, não tem mais nenhuma justificativa, né, que alguém possa alegar de não procurar ou não saber ou não ter ou não acessar esses equipamentos da assistência social e receber o devido acompanhamento psicossocial mediante a violência que sofreu. E aí eu acredito que, né, para a gente poder pensar e refletir um pouco, né, sobre esse primeiro módulo de direitos humanos, serviços socioassistenciais e a rede de proteção, que foi o que eu tentei apresentar aqui de forma resumida, é pensar como que a gente pode garantir uma maior igualdade na diversidade. Né? E aí, quando eu estou falando de diversidade, eu não estou excluindo a heterossexualidade, ela faz parte, mas sem dúvida considerando que a população LGBTI, dentro dessa perspectiva da diversidade, sem dúvida é muito mais vulnerável e sofre muito mais violência. E que precisa, sem dúvida, não pode, né, se calar, tem que buscar realmente a orientação, tem que buscar fazer valer os seus direitos. E nós, né, como agentes multiplicadores, estaremos aí ao lado de vocês para orientar e lutar junto para realmente garantir com que todos esses direitos sejam efetivados. No próximo módulo, a gente vai abordar um pouco mais sobre a LGBTfobia institucional, que a gente sabe que acontece em algumas instituições, pensar em alguns exemplos, mas principalmente como identificar e como intervir, né, nessas situações. Eu, desde já, agradeço, me coloco à disposição de forma, né, também virtual, por meio das minhas redes sociais e também na própria OAB, que vocês podem estar procurando, como eu falei, presencialmente, na sede ou ainda pelas redes sociais da comissão, no Instagram e no Facebook. Desde já eu agradeço e aproveito para dizer o quanto eu estou honrado em fazer parte desse projeto e estar contribuindo, né, para a formação desses agentes multiplicadores, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos e diversidade. Muito obrigado.